Fala, Antigão, questão número 50, questão sobre série harmônica, tá, pessoal? Uma questão que a gente não precisa montar a série, tá? Por que a gente não precisa montar a série, pessoal? Porque a gente já sabe fazer o cálculo da série sem precisar montar ela. Se você não sabe, fica ligado aqui agora que eu vou mostrar para você. Pessoal, sem montar a série, né? Eu sei que as notas, né? Os harmônicos múltiplos de 2, tá? Os harmônicos 2, 4, 8 e 16, eles são oitavas, tá? São oitavas. Beleza? Eu sei também que os harmônicos 3, 6 e 12 são quintas justas em relação ao som gerador, tá? E sei também que os harmônicos 5 e 10 são terças maiores em relação ao som gerador, tá? E os harmônicos 7, 14 são uma sétima menor em relação ao som gerador. E o harmônico 9 é uma nona menor em relação ao som gerador, tá? Então, pessoal, esses aqui são os harmônicos mais importantes, né? Que para a gente poder fazer o cálculo, tá? Se eu sei isso, eu posso montar a série sem... Eu posso deduzir, né? A série sem precisar montar, sem ter um som gerador como referência, tá bom? E a partir daí, dito isso, a gente vai para a análise da questão, vai fazer a questão. Então vamos lá. Analise as assertivas abaixo e marque a opção correta. Os sons harmônicos 7, 9 e 11 formam um acorde de quinta aumentada. Vamos ver? Aqui, pessoal, vamos tomar o Dó como som gerador, tá? Para facilitar o nosso cálculo. E eu vou botar aqui. O harmônico 7 de um som gerador qualquer, ele é uma sétima em relação a esse som gerador. Então, no caso aqui, seria uma sétima de Dó, seria um Si bemol, tá? Então, eu teria aqui um Si bemol. O harmônico 9 de um som gerador qualquer é uma nona. Então, seria uma nona de Dó. Nona de Dó seria um Ré, tá? Então, eu tenho um Si bemol Ré. E a 11ª, né, de um som gerador, ele é uma quarta justa em relação a esse som gerador, tá? Então, no caso aqui, seria um Fá, tá? Então, o acorde que estaria rolando aqui seria um Si bemol maior, tá bom? Seria esse Si bemol maior aqui. Ou seja, contraria o que ele está dizendo aqui, que formaria um acorde de quinta aumentada, tá bom? Então, essa primeira alternativa é falsa. Beleza, pessoal? O 2. Os harmônicos 5, 6, 7 e 9 formam um acorde de sétima da sensível. Pessoal, sétima da sensível, tá? É o acorde que é encontrado no sétimo grau de uma tonalidade maior, tá bom? Ou seja, então é um acorde meio diminuto, beleza? Vamos ver se realmente é um meio diminuto que vai ser encontrado? Vamos lá. Eu tenho aqui o harmônico 5, né? Pensando em Dó, o harmônico 5 seria a terça de Dó. Seria então um Mi. Tá? Então teria um Mi. O harmônico 6 seria a quinta de Dó. Quinta justa de Dó. Então seria um Sol. Então tem o Mi Sol.
O harmônico 7 seria a sétima menor de Dó. Então, eu teria aqui um Si bemol. E o harmônico 9 seria a nona de Dó. Então, eu teria aqui um Ré. Então, aqui, pessoal, eu tenho exatamente um Mi menor com sétima, bemol 5, tá? Eu tenho um Mi menor meio diminuto aqui. Então, pessoal, nesse caso, a alternativa 2, ela é correta, tá bom? Eu tenho aqui um acorde de sétima da sensível com esses harmônicos aí, beleza? Então, a alternativa 2 é correta. Vamos ver a alternativa 3. Os harmônicos, os sons harmônicos 6, 7, 9 e 10 formam um acorde menor com sexta. Será? Vamos ver. Pensando em Dó novamente, tá? Vamos lá. Os harmônicos 6. O harmônico 6 é uma quinta justa em relação a fundamental, em relação ao som gerador, tá? Então eu tenho aqui um Sol. O harmônico 7 é uma sétima menor em relação ao som gerador. Então eu tenho aqui um Si bemol. O harmônico 9 é uma nona em relação ao som gerador. Então eu tenho um Ré, tá? O Ré seria em relação, uma nona em relação a Dó, tá? E eu tenho um harmônico 10 em relação ao som gerador. O harmônico 10 é o mesmo harmônico 5, né? Seria o dobramento do 5. O harmônico 5 é o Mi. O harmônico 10 também, então é um Mi, beleza? Então o acorde que está rolando aqui, pessoal, que eu achei, é um Sol menor com sexta, tá? Uma tríade menor com a sexta, beleza? Então, correto, tá, pessoal? O 3 também é correto, tá? Eu tenho aqui um acorde menor com sexta, beleza? Tá correto. Vamos ver a alternativa 4, assertiva 4. Os sons harmônicos 8, 10, 12 e 15 formam um acorde de sétima da dominante. Vamos ver. O harmônico 8. O harmônico 8 é oitava, né? Então, o harmônico 8 é o próprio Dó. Beleza? O harmônico 8 é o próprio Dó. O harmônico 10 é um Mi, tá? Que seria o dobro do harmônico 5, tá bom? O harmônico 12 é um Sol, que seria o dobro do harmônico 6. E o harmônico 15 é um Si natural, tá, pessoal? Esse aqui realmente não teria como fazer a conta, isso aqui teria que saber realmente, né? É o seguinte, por exemplo, o harmônico 14 é o dobro do harmônico 7. Se o harmônico 7 é Si bemol, o harmônico 14 também é Si bemol. O 15 é um Si natural e o 16 é um Dó, porque é o dobramento do harmônico 8, tá bom? Então ficaria uma nota entre o harmônico 14, que seria um Si bemol, e o harmônico 16, que seria Dó. O harmônico 15 é um Si natural, beleza? E ele está falando aí que formaria um acorde de sétima do dominante, o que não é verdade. Ele forma um acorde de sétima maior, tá bom? Então, aqui é falso, tá? Assertiva 4 é falsa, tá? E vamos para a assertiva 5, tá, pessoal? Aqui, pessoal, essa assertiva, ele leva em consideração a posição do harmônico, tá? Então, de 1 até 4, a gente não levou em consideração a posição, né? Se estava uma oitava acima, se estava uma oitava abaixo. Aqui na alternativa 5, na assertiva 5, ele vai levar em consideração isso, beleza? Vamos ver como é que ele vai levar isso em consideração. O acorde formado pelos sons harmônicos 4, 10 e 12. 4 é o próprio Dó, tá? O harmônico 10, pessoal, seria o harmônico que estaria localizado uma oitava do harmônico 5, tá bom? O harmônico 5 estaria aqui, seria esse Mi, mas o harmônico 10 vai estar localizado aqui. Por quê, né? Porque dobrou, beleza? Então aqui é o harmônico 10. Então o que está valendo é esse aqui,
tá? E o harmônico 12, que seria esse harmônico aqui, tá? Mesma coisa, o harmônico 6 seria esse, o dobro é uma oitava acima, tá bom? Então a posição que ficou esse acorde ficou Dó, Mi, Sol. Beleza, pessoal? E aí ele coloca aqui, ó, está na ordem direta, esse acorde, né, formado por esses harmônicos, né, está na ordem direta e posição afastada, tá? Será, pessoal? Está na ordem direta? Sim, está na ordem direta. O que é estar na ordem direta? É eu ter, digamos assim, as terças sobrepostas, tá? Por exemplo, depois, eu tenho Dó, depois do Dó vem o Mi, tá? Depois do Mi vem o Sol. No caso aqui, não estaria em posição direta se fosse dessa forma. Dó, Sol, Mi, tá? Aqui não é uma posição, aqui seria uma posição indireta, beleza? Aqui seria a posição direta, ok? E aqui então uma posição direta, tá? Uma posição direta. E está na posição afastada. Sim, por que está na posição afastada? Porque eu tenho mais de uma oitava aqui, ó, entre as vozes, tá bom? Então isso caracteriza uma posição afastada, tá? No caso aqui, então, pessoal, a assertiva 5 também é falsa. Por quê? Porque ele disse que o determinado acorde, formado pelos harmônicos, estaria na posição indireta, tá bom? O que não é o caso. Ele está na posição direta, tá? Porém, está sim na posição afastada, tá bom? Como eu mostrei, vou mostrar de novo, ó, posição indireta, ordem indireta, seria, se fosse o caso, assim, ó, Dó, Sol, Mi, tá bom? Ou seja, a próxima nota em terça, que seria um Mi, né? Tá lá em cima, tá bom? Então, no caso, esse caso aqui, no caso, seria uma ordem indireta, tá bom? Mas não é o caso. Ele está na ordem direta e na posição afastada. Então, a assertiva 5 também é falsa, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, a alternativa correta dessa questão, somente duas são verdadeiras, né? Que é a letra, que é a assertiva 2 e a assertiva 3. Beleza? 1, 4 e 5 são falsas. Beleza, Antigão? Então tá aí a resolução número 50 da prova A. Espero que você tenha gostado. Se te ajudou, compartilha com o pessoal que vai fazer a próxima prova de off, né? E eu te vejo na próxima questão. Valeu, Antigão. Fala, Antigão. E aí? Gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não ficar de fora das próximas aulas, ok?